A questão que eu vou ajudar você a entender hoje é como converter um número que está na base 7 para a base 3. No caso aqui, trata-se de representação. Então imagine que esse valor lá na base 7, ele também tem uma representação na base 10, na base 2 e na base 3. Qual será esta representação? Quando a gente vai converter um valor da base 7, por exemplo, para a base 10, então nós temos que pensar que cada uma dessas ordens contribui com uma certa quantidade para formar o valor todo. O valor está representado na base 7, nós podemos considerar que este último algarismo, que tem o menor valor significativo, ele contribui para a formação toda do número lá na base 10, com uma unidade para cada uma dessas unidades deste algarismo. E esse 2? Esse 2, pela própria estrutura do número na base 7, ele vai contribuir com 7 unidades para cada unidade dessas duas aqui. E, por fim, este 1, ele vai contribuir com 7 vezes 7, que é 49 unidades. Ah, mas quem são esses valores? 1, 7, 49? Se você viu as outras videoaulas, você vai lembrar que essas daqui são as potências de 7. Então, por exemplo, 7 elevado a 0 é 1, 7 elevado a 1 é 7, e 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, que é 49. Se nós tivéssemos outro algarismo aqui, então nós teríamos uma contribuição proporcional a 7 vezes 49. E assim vai, que é 7 elevado a terceira. E assim vai. Mas, para representar esse valor na base 10 é só isso? Não. O que nós temos que fazer? Nós temos que pensar que cada uma dessas unidades que está aqui no 3 vai contribuir com uma unidade para a formação do valor que está lá na base 10 e que é representado assim na base 7. Então, ao todo, nós temos 3 vezes 1, que é 3. Então, ao todo, essa ordem ela ajuda a contribuir com 3 unidades para este valor lá na base 10. O 2 significa que nós vamos ter duas contribuições com 7 unidades lá na base 10. Duas contribuições com 7 unidades, ao todo vão formar 2 vezes 7, 14 unidades. Então, essa daí é a contribuição por causa desse outro algarismo. Até agora, nós temos 14 mais 3, que resulta em 17 unidades. E este 1, ele está indicando que nós vamos ter uma contribuição de 49 unidades. Então, o que nós temos que fazer é somar 49 com 14 com 3. E nós teremos 49 mais 3, 52, 66. Então, esse número que está representado na base 7 é o 66, aqui na nossa base, que a gente trabalha usualmente. Mas não é isso que a questão pediu. A questão pediu uma representação na base 3. E como fazer isso? Bom, a gente acabou de ver que da base 7 para a base 10, nós usamos essas contribuições que são proporcionais às potências de 7. E para a base 3? Para a base 3, nós podemos usar vários tipos de conversão. Uma delas é o método das divisões sucessivas, que aqui eu estou abreviando por MDS. Vamos ver como é que funciona esse método. O método das divisões sucessivas, ele considera a conversão de um valor da base 10 para outra base. E como fazer isso? Eu vou considerar o 66, que está na base 10, e eu vou dividir sucessivamente por 3 ele e os quocientes que eu vou obter. Mas como assim, Jesse? Desse jeito aqui.
63 eu quero converter para a base 3. Então eu divido por 3. E agora? 66 dividido por 3. Bom, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 é 6. Você pode usar esse método aqui. 6 menos 6 é 0. Abaixa esse 6. De novo, 3 vezes 2 é 6. Então o resto é 0. Nós vamos usar este resto aqui para representar o 66 na base 3. E a gente vai dividir sucessivamente os quocientes que nós vamos obter. Então, 22 dividido por 3. Ora, 3 vezes 7 é 21. E se a gente for calcular o resto, 22 menos 21 vai gerar resto 1. Ou se você for lá da época mais antiga, da qual faço parte, 3 vezes 7 é 21. Para chegar no 22, falta só uma unidade. E beleza, este é o resto. E nós vamos usar na representação do 66 lá na base 3, de uma maneira especial. E o 7? Ora, de novo, por 3. Por isso que é o método das divisões sucessivas. Nós vamos dividir 7 por 3 e dá 2. 2 vezes 3 é 6. Então, 7 menos 6 é 1. Olha só, nós temos o quociente 2. Você poderia até tentar dividir por 3 aqui. O 2 é menor do que 3. Uma das maneiras que você tem para terminar a questão é considerar desse 2, que é o último quociente, para os outros restos, indo nessa direção que eu estou indicando aqui. Ou, se você quiser, então nós temos 2 dividido por 3 dá 0 e sobra 2. Então essa daqui é outra maneira. Eu, em particular, prefiro considerar o último quociente e escrever em direção a esses restos aqui que eu estou indicando. Ou seja, o 66, que é o 1, 2, 3 na base 7, corresponde, ou tem uma representação na base 3, que é 2, 1, 1 e 0 na base 3, que eu estou indicando com esse 3 menor aqui embaixo. O que eu fiz foi considerar o último quociente, que é aquele 2, lá na última divisão, e escrever os restos que eu obtive na ordem contrária. Então, 2, 1, 1 e 0. Essa daí é a representação lá na base 3 do 1, 2, 3, que está na base 7.